Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmos 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um capítulo de aprendizado no livro de Deus. Temos aprendido lições várias em relação à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mais propriamente os últimos dias que ele esteve entre os discípulos, pois Jesus, ele ficou ainda entre os discípulos 40 dias. Lucas, que foi o escritor mais completo, aliás, cujo evangelho ele escreveu de modo mais preciso o ministério do Senhor Jesus Cristo, dando um relatório completo. E também é o único evangelho que foi direcionado a um amigo, ele que tinha amizade profunda, tinha um amigo, aquele tipo de amigo que nós dizemos amigo do peito, e ele destinou não só o seu evangelho, os seus escritos sobre o ministério de Jesus, mas também Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas e direcionado ao seu amigo. E então, nas primeiras linhas de Atos, está registrado. Ele caprichosamente mostrou que Jesus, depois de ter sofrido, ele, é lógico, usou uma linguagem mais acadêmica e nós vamos usar uma linguagem mais popular. Jesus passou por uma verdadeira penúria, passou por situações indescritíveis de sofrimento. E depois de tudo isto, ele ressuscitou. E é incrível. Só Lucas dá esse relato que ele permaneceu 40 dias entre os discípulos e deu mandamento pelo Espírito Santo. Note que o Espírito Santo, ele só passou a ser mencionado no ministério de Jesus, assim com pormenores, só após a sua ressurreição. Pois ele ressuscitado, ele foi glorificado. O seu trabalho foi aprovado. Lembre-se, isso a gente nunca pode esquecer. Ele morreu como homem, porque Deus não morre,
ressuscitou como homem. E, como homem, esteve entre os discípulos e, nesse período do qual ele se manifestou a eles, vivo, conforme diz Lucas, com provas infalíveis, isto é, muitos inimigos, muitos opositores de Jesus fazem tudo mesmo para negar a ressurreição. Mas Lucas está dizendo aqui em Atos, no capítulo 1, verso 2, que ele apareceu aos apóstolos com muitas e infalíveis provas, guardando sempre tudo isto como homem. E ele não perdeu nem um momento desses 40 dias. Ele deu mandamento pelo Espírito Santo. Sabe, o mandamento que ele deu foi aquele: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E Lucas vai mais longe ainda. Além dele dar mandamento pelo Espírito Santo, ele ficou falando, ensinando a eles, falando coisas concernentes ao reino de Deus. Aleluia! Nada de perder tempo. Seus dias aqui estavam contados. E então ele aproveitou cada momento desse período, ensinando coisas referentes ao reino de Deus. E lembre-se, foi neste período, foi entre estes 40 dias que ele fez a promessa, ele renovou a promessa da qual João Batista tinha mencionado. Ele disse para eles: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. João batizou em água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aleluia! Que precisão, que tempo aproveitado nos seus mínimos detalhes. Lembre-se que após esta promessa e esta ordem para que eles permanecessem em Jerusalém, ele lá no Monte das Oliveiras, ali bem pertinho de Jerusalém, ele levantou as mãos para o alto. Olha que lindo! O que ele fez? Ele levantou as mãos para o alto e abençoou os apóstolos. E
enquanto ele abençoava, ele foi elevado, foi subindo aos céus. Era a sua despedida. Você já ouviu falar naquela despedida para nunca mais voltar? Isto não aconteceu com Jesus. Era uma despedida para logo voltar. Ele foi subindo, e os discípulos, como que pasmados, como que sentindo a dor da separação, fixaram o olhar para as alturas. E, enquanto eles olhavam, apareceram ali, ao lado deles, 2 varões vestidos de branco, e disseram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, e vocês estão vendo subir, do mesmo modo que ele subiu, ele há de voltar. Aleluia! Que promessa! Ele que no seu ministério já tinha avisado. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes tinha dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Note, voltarei. E agora, enquanto ele está subindo para o céu, a confirmação. Os 2 anjos disseram: do mesmo modo que ele subiu, ele há de voltar. E devemos estar assim como os discípulos estavam, com os olhares fixos para as alturas. Os nossos olhares da fé devem também estar fixos no Senhor Jesus Cristo e esperando a sua volta. Ele voltará. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.